Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai estudar as integrais impróprias. São basicamente dois tipos de integrais impróprias que a gente tem. A primeira situação é aquela em que os teus limites de integração são infinitos. A segunda situação é aquela em que o teu integrando tem um comportamento infinito dentro do teu intervalo de integração. A primeira situação então, vamos a essa em que os teus limites de integração são infinitos. Aqui eu ilustro duas situações. À esquerda, então, eu tenho uma função f de x, definida entre a, no intervalo que vai de a até infinito, e nesse intervalo ela é uma função bem comportada, uma função contínua. Aqui o que eu quero saber é como calcular a integral de a até infinito dessa função. Essa seria a integral imprópria aqui que eu estou me referindo nesse caso da função à esquerda. No caso da função à direita, é uma situação parecida, só que aqui ela é contínua no intervalo que vem lá de menos infinito até b. Então aqui a integral imprópria que eu quero calcular é a integral de menos infinito até b dessa função f de x. Eu também poderia considerar uma situação onde eu uniria essas duas situações e poderia estabelecer um caso em que a tua integral fosse vir lá do menos infinito até o mais infinito. Ou seja, tanto o limite superior quanto o inferior são limites infinitos. No caso, menos infinito o inferior, mais infinito o superior. Como eu calculo essas integrais impróprias então? Bom, vamos lá. Então, na primeira situação, se a tua função f for contínua para todo x maior ou igual a a, então a integral imprópria que a gente vai ter vai ser a integral de a até infinito dessa função. E o que eu vou fazer é calcular um limite. Então, no lugar desse infinito positivo aqui no limite superior, eu vou substituir por b. Então, eu vou calcular na realidade a integral de a até b, normal, do jeito que a gente já sabe calcular. Só que, claro, no lugar desse limite mais infinito, eu vou colocar uma constante, vou colocar um valor b. Feito o resultado dessa integral aqui, eu vou calcular o limite com b tendendo a infinito. Tá? Então, observa que essa integral aqui, ela vai resultar numa expressão que vai depender do b. O a vai ser um número qualquer. 1, 2, menos 1, menos 2, menos 10, qualquer número que a gente vai estabelecer para a nossa função. E o b vai ser uma constante. Tá? Então, isso daqui vai depender do b e depois eu vou calcular o limite com b tendendo ao infinito. Se esse limite existir, então essa integral imprópria aqui vai convergir para o valor desse limite. Se esse limite não existir, daí a integral é chamada de divergente. Tá? A segunda situação, então, seria a função contínua para todo x menor ou igual a b. Então, eu teria a integral de menos infinito até b daquela função. E eu vou fazer algo parecido. No lugar do menos infinito aqui no limite inferior, eu vou substituir por uma constante a. Vou calcular a integral de a até b. No caso aqui, o b, de novo, vai ser um número conhecido. A única coisa que não vai ser conhecida vai ser o a, vai ser uma constante qualquer. Então, essa integral aqui, quando eu calcular ela vai ser uma expressão que vai depender do a. Feito isso, eu vou calcular o limite com o a tendendo a menos infinito. Se esse limite existir, então essa integral converge para o valor desse limite. Caso esse limite não exista, então a gente vai dizer que essa integral é divergente. Certo? E nessa terceira situação, como eu falei ali em cima, tu pode ter ambos os limites, tanto de baixo quanto de cima, indo para infinito. Então, o de baixo vai para menos infinito, o de cima para mais infinito. Daí a gente vai ter que abrir essa integral em duas partes. Tá? A primeira vai ser a integral então, de menos infinito até zero. Então, a gente vai calcular esse limite que nem a gente fez aqui nessa situação anterior. Então, a gente vai substituir o limite inferior menos infinito por uma constante a. O limite superior vai ser zero. Feito isso, vai ser dado uma expressão de a, onde a gente vai calcular o limite com a tendendo a menos infinito. E depois a gente vai fazer a soma, tá? Com essa outra parte. Essa outra parte, então, vai ser uma integral tipo essa daqui de cima.
tá? Onde o teu limite superior, que é infinito, vai ser substituído por uma constante b. Essa expressão aqui da integral de 0 até b vai depender desse b e depois a gente calcula o limite com b tendendo a infinito. Então vão ser dois limites que a gente vai calcular aqui, né? E vai somar no final das contas. Se os dois limites convergirem, então o resultado dessa integral vai ser a soma desses dois limites. Se um dos limites não existir, então a integral é divergente. Tá? Então, para ela convergir, os dois limites têm que existir e o resultado vai ser a soma dos dois. Agora, para ela divergir, basta que um deles não exista. Ok? Então, aqui, né, só para destacar, se os limites, aqui eu falo os limites, porque pode ser essa situação aqui de ser mais de um, né? Mas se o limite ou os limites existirem, então a integral é convergente e o valor dela converge para o valor desses limites, ou para a soma nesse caso aqui, né? Caso contrário, se um limite ou os dois não existirem, então a integral imprópria será divergente. Vamos ver exemplos de como fazer esses cálculos. Então aqui eu tenho, ó, na primeira situação, ó, a integral que vai de 1/2 até mais infinito da função 1 sobre x². Aqui eu estou ilustrando, ó, a função, mais ou menos o que ela seria, né, no intervalo especificado. É claro que a função 1 sobre x² ainda teria uma parte aqui, ó, simétrica, né, em relação ao y negativo, mas eu estou omitindo essa parte porque o que interessa, ó, é a partir do 1/2. Né? Então, se a gente fosse pensar em termos de área, a gente estaria calculando toda essa área cinza aqui, ó, né? A área embaixo da curva 1 sobre x² até o eixo x a partir de 1/2. Então, seria toda essa área aqui em cinza, se for pensar em termos de área, né? E a gente quer saber quanto que vale essa integral, se é que ela é uma integral convergente, né? A gente vai ter que calcular o nosso limite e verificar isso. Então, como é que a gente vai reescrever essa integral? A gente vai reescrever assim, vai ser integral de 1/2. Então, só reescrevendo aqui, integral de 1/2 até infinito. De 1 sobre x² dx vai ser o seguinte, limite, esse infinito aqui eu vou substituir por b. Então, vai ser a integral de 1/2 até b, deixa eu fazer em vermelho, integral de 1/2 até b da função 1 sobre x². E aqui, depois de feito esse cálculo da integral, eu vou tomar o limite com b tendendo a mais infinito. Tá? Então, em primeiro lugar, o nosso foco vai ser calcular essa integral definida aqui, ó, de 1/2 até b, certo? É isso que a gente vai fazer agora. Depois a gente calcula o limite, mas primeiro vamos focar nisso aqui agora. Então, integral de 1/2 até b de 1 sobre x². Esse b aqui a gente faz de conta que é uma constante. A gente vai substituir, fazer os cálculos normais como se fosse uma constante qualquer. Bom, então isso aqui é a integral de 1/2 até b de x na menos 2. Né? A gente já sabe integrar isso, né? A regrinha da potência. Aumenta 1 na potência e diminui e divide, né, por essa nova potência. Então, seria x na menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1 de 1/2 até b. Então, vamos ver. Aqui embaixo fica menos 1, então, menos x na menos 1 de 1/2 até b. Isso aqui dá menos 1 sobre x, né, de 1/2 até b. Agora, fazendo a substituição, então, menos limite superior 1 sobre b, limite inferior, então, menos 1 sobre 1/2. Então, só reescrevendo, aqui esse menos 1 sobre 1/2 fica menos 2, com sinal de menos lá fora fica 2, e aqui menos 1 sobre b. Só inverti aqui a relação por causa do sinal de menos que está ali fora. Então, o resultado final é 2 menos 1 sobre b. Quer dizer, o resultado final da integral de 1/2 até b. Agora, eu vou voltar aqui em cima e calcular o limite. Olha só como é que a gente vai fazer. Vai ficar assim, ó. Então, só reescrevendo. Integral de 1/2 até mais infinito de 1 sobre x² dx vai ser limite com b tendendo a mais infinito
da expressão que a gente calculou ali em azul claro, ó, 2 menos 1 sobre b. Agora, o meu processo simplesmente consiste em calcular esse limite aqui, ó. Vamos ver quanto que vai dar. Esse limite aqui é simples, né? O limite de 2 é 2, né? Limite de constante é a própria constante. E limite com b tendendo ao infinito de 1 sobre b vai dar 0. Então, o resultado dessa integral em específico deu 2. Tá? Então, só colocando aqui integral de 1 meio até mais infinito de 1 sobre x quadrado vai dar 2. Portanto, essa integral aqui é convergente e ela converge para 2. Tá? Então, imagina, né? Se tu for pensar em termos de área, essa área aqui em cinza, ela vale 2. O que parece ser meio estranho, porque a gente poderia pensar que essa área fosse infinita, né? Já que a função ela não teria fim, ó, né? A função está se estendendo até infinito. Então, a gente poderia pensar que a área entre essa função e o eixo x a partir de 1 meio deveria ser infinito também, devido ao comportamento da função. Mas não é isso que acontece. Quando a gente calcula essa integral, que poderia representar essa área aqui cinza, dá 2. Então, mesmo sendo contraintuitivo, né, acaba sendo uma área finita. É claro que nem sempre isso acontece, né? Nesse caso em específico, deu esse valor finito igual a 2. Agora vamos ver um outro exemplo. Aqui eu não fiz o desenho do gráfico de 1 sobre x, porque no intervalo de 1 até infinito o comportamento é muito parecido com 1 sobre x quadrado. É claro que 1 sobre x quadrado tem um perfil simétrico em relação a y, né? Um perfil parecido com isso, enquanto que 1 sobre x tem uma simetria relacionada a essa diagonal, né? Então, claro que a função por si só é diferente, mas no intervalo que a gente está considerando elas são muito parecidas, por isso que eu não fiz o desenho. Então aqui, ó, como é que a gente vai fazer o cálculo dessa integral? Mesma forma, né? Vai ser limite com b tendendo a mais infinito da integral que vai de 1 até b de 1 sobre x, né? Então aqui a gente vai primeiro calcular essa integral de 1 até b e depois volta para calcular o limite. Tá? Então vamos ver como é que fica. Integral de 1 até b de 1 sobre x, bom, isso aqui é tabelado, né? Integral de 1 sobre x é logaritmo do módulo de x. Nesse caso aqui só coloca os limites de integração de 1 até b. Então isso aqui vai ficar logaritmo do módulo de b menos logaritmo de 1, que no caso é 0. Né? Então, resultado, logaritmo de b, do módulo de b. Então agora a gente volta para calcular o limite. Né? Então, integral de 1 até mais infinito de 1 sobre x, dx vai ser limite com b tendendo a mais infinito da integral que a gente acabou de calcular, que é o logaritmo do módulo de b. Quando a gente calcular esse limite aqui, esse limite vai para infinito, né? Ou seja, quando a gente jogar o b ali dentro do logaritmo, ou seja, jogar o infinito dentro do logaritmo de infinito é infinito. Então, o resultado dessa integral aqui é um resultado divergente, já que o limite é um limite divergente. Isso é curioso, por quê? Né? O que a gente fez antes? Só deixa eu ilustrar aqui, que agora eu acho que é interessante fazer o gráfico. Fazer o gráfico ali de 1 sobre x. De novo, né? O gráfico de 1 sobre x é muito parecido com o anterior. Claro que, de novo, se fosse desenhar tudo, teria esse comportamento nesse estilo aqui no y negativo, mas não interessa porque a gente só quer saber a partir do 1. Então, ó, calculando a integral a partir do 1 até infinito, a gente poderia encarar essa integral como sendo, novamente, uma área entre a curva 1 sobre x e o eixo x. Só que nesse caso aqui, a área assume um valor infinito, né? Ou seja, essa área aqui explode, digamos assim, né? O que não aconteceu antes, né? Antes, com 1 sobre x quadrado, a área que a gente calculou deu o valor de 2, deu um valor finito. Agora, 1 sobre x não deu um valor finito, deu um resultado divergente. Ou seja, só o fato de a gente ter mudado a potência, né? De 1 sobre x quadrado para 1 sobre x fez com que o resultado desse completamente diferente. Tá? Agora vamos fazer mais um exemplo aqui, que é esse daqui. Ó. Muito parecido, inclusive, com os anteriores. Parecido no sentido que a função, ó, é de novo uma função
1 sobre x quadrado. Claro que aqui está deslocado, é 1 sobre 4 menos x quadrado. Né? E o limite de integração também é diferente, mas o comportamento no final das contas é muito parecido. Aqui o limite é de menos infinito até 2, então tu está pegando a função lá do menos infinito e está indo até o 2. De novo, se pensar em termos de área, tu estaria calculando essa área aqui em cinza. Né? Seria intuitivo pensar que essa área desse infinito, já que a função não tem fim lá no menos infinito. Mas isso depende muito do cálculo dessa integral. Se essa integral divergir, bom, daí realmente essa área vai ser infinita. Agora, se essa integral convergir, essa área não é infinita, por incrível que pareça. Então, vamos escrever como sendo limite. Aqui, como é o limite inferior, então eu vou dizer que é limite com a tendendo a mais infinito, da integral que vai de a até 2 da função 1 sobre 4 menos x ao quadrado dx. Então, primeiro vamos calcular essa integral aqui em azul, integral de a até 2, de 1 sobre 4 menos x ao quadrado dx. E depois voltamos para calcular o limite. Bom, essa integral aqui a gente calcula fazendo uma mudança de variável, né? A gente chama o 4 menos x de u, então o du vai ser menos dx, tá? Eu vou fazer da seguinte forma, eu vou primeiro calcular a integral em u, sem os limites de integração, depois eu volto para a variável original e daí coloco os limites originais, tá? Para não precisar ficar alterando os limites com essa mudança de variável. Então vai ficar assim, integral de 1 sobre u quadrado menos du, né? Ou seja, menos integral de u na menos 2 du. Então como é que fica essa integral no final? Menos u na menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1. Ou seja, aqui esse menos 1 de baixo cancela com o de cima, fica 1 sobre u apenas. Voltando para a variável original, fica 1 sobre 4 menos x. E agora que eu voltei para a variável original, eu coloco os limites originais. De a até 2 no caso. Tá? Então, faço as contas aqui. Limite superior, 1 sobre 4 menos 2 menos limite inferior, 1 sobre 4 menos a. Então, vai ficar 1 meio menos 1 sobre 4 menos a. Tá? Esse é o resultado da integral em azul. Agora, eu volto lá para cima e calculo o limite, que daí vai dar o resultado que eu estou procurando. Então, ó, integral de menos infinito até 2 de 1 sobre 4 menos x ao quadrado dx vai ser limite com a tendendo a mais infinito dessa expressão em azul, 1 meio menos 1 sobre 4 menos a. Bom, quando a gente calcular esse limite vai ser simples, né? Ó, o limite de 1 meio é 1 meio e aqui 1 sobre 4 menos a, quando o a for infinito, vai explodir para zero. Explodir para zero não, vai dar zero, né? Vai convergir para zero. Então isso aqui vai dar menos zero. Ou seja, o resultado final dessa integral dá 1 meio. De novo, né? Por mais que a gente esteja calculando aparentemente uma coisa que não tem fim, quando a gente faz o cálculo da integral, o resultado é um resultado convergente. Nesse caso, se tu for pensar em termos de área, essa área aqui é 1 meio. Parece contraintuitivo, novamente, né? Olhando para a figura, a impressão que dá é que a área seria uma área infinita, mas não é. Ela converge para o valor de 1 meio, porque o valor dessa integral convergiu para 1 meio. Tá? Mais um exemplo. Agora os dois limites são infinitos, então a gente vai ter que abrir isso em duas integrais. Tá? Vai ficar limite com a tendendo a menos infinito da integral que vai de a até zero, então a gente está repartindo a nossa função de menos infinito até zero e de zero até mais infinito, certo? E depois vou ter que somar com o limite, com b tendendo a mais infinito agora, da integral que vai de zero até b, de 1 sobre x quadrado mais 1 dx. Então agora eu vou ter que calcular duas integrais. Ó. Essa integral azul primeiro, para depois calcular o limite, e depois essa integral em verde, para depois calcular o limite. Então primeiro vamos calcular a azul.
a integral de a até zero, de 1 sobre x² mais 1. Essa integral é tabelada, né? Que bom! Isso aqui vai dar arco tangente de x, de a até zero. Né? Então, substituindo os limites, vai dar arco tangente de zero menos arco tangente de a. Arco tangente de zero, né? O valor do ângulo que dá uma tangente igual a zero é zero. Então, no final das contas, isso aqui sobra apenas menos arco tangente de a. Essa é a integral azul. Agora eu vou calcular a integral verde, depois vou calcular os limites numa vez só. A integral verde só muda os limites de integração, né? Mas vou colocar aqui a integral de 0 até b, nesse caso, né? A integral verde, de 1 sobre x² mais 1 dx. Então, isso aqui dá arco tangente de x de 0 até b. Então, isso dá arco tangente de b menos arco tangente de 0. Arco tangente de 0 é 0. Então, no final das contas, isso aqui dá arco tangente de b. Agora, eu volto lá para cima para calcular os limites, né? Então, deixa eu ver, eu copiar aqui. Copiar ali embaixo para a gente calcular agora os limites. Então, primeiro eu vou calcular o limite dessa integral aqui em azul. Vai ficar limite com a tendendo a menos infinito da integral em azul que deu menos arco tangente de a. Então, menos arco tangente de a. E agora já vou escrever o verde também, né? Limite com b tendendo a mais infinito da expressão verde que deu arco tangente de b. Tá? Bom, agora a gente tem que lembrar como que é o comportamento da função tangente, né? Qual é o ângulo aqui no caso? Ó, fica menos limite com a tendendo a menos infinito, né? Do arco tangente de a. Agora a gente tem que lembrar qual que é o ângulo cuja tangente vale menos infinito. O arco, né? O ângulo associado é menos π², certo? Então, esse resultado aqui dá menos π². Com o menos lá de fora, o resultado final é mais π² dessa integral em azul. Agora, a integral em verde, a mesma coisa. Qual que é o ângulo cuja tangente dá infinito? Lembrando do conceito de tangente, o ângulo associado vai ser mais π². Então, o nosso resultado final, ó, vai ser π² mais π², ou seja, π. Quer dizer que essa integral aqui, ela convergiu para π. É uma integral imprópria convergente, tá? Só para destacar que aqui, né, a gente conseguiu fazer esses cálculos pensando na função arco tangente, né? Ou melhor, pensando na função tangente, que a gente conseguiu associar esses valores aqui. Qualquer coisa tem que fazer o desenho ali bonitinho da função arco e ver o que acontece com esses valores, né? Tanto em menos π² quanto em π², para a gente saber que o resultado é exatamente esse. Ok? Essa integral aqui vocês calculam em casa, tá? Integral de 0 até infinito do seno de x. E aproveitem e façam outros exercícios também para treinar bastante esse tipo de integral, tá? Como eu tinha falado no início do vídeo, existe outro tipo de integral imprópria em que não necessariamente o teu limite de integração é infinito, mas o teu integrando é o infinito. Então aqui, ó, eu estou ilustrando as situações em que isso acontece. Nas três situações eu vou querer calcular a integral de a até b da função. Só que são três situações muito especiais. Aqui à esquerda, observem, né? Eu tenho uma função f de x no intervalo de a até b, só que a função em b possui uma assíntota vertical. Por isso que aqui a gente diz que os integrandos são infinitos, porque a gente está integrando uma região que contém assíntota. Então aqui, assíntota vertical no caso, né? Aqui no caso em B, a assíntota está acontecendo bem no teu limite superior. Aqui no meio, a assíntota estaria acontecendo aqui no A, então o teu limite inferior. E na última situação aqui na direita, a tua assíntota está acontecendo bem no meio da tua região de integração. Tá? Como que a gente faz o cálculo da integral de A até B nessas três situações, que também definem integrais impróprias nesse caso? Bom,
Vamos ver, a primeira situação, que é essa situação aqui da esquerda, né? Estou resumindo aqui o gráfico, ó. A tua assíntota, ela está aqui na direita do teu intervalo, né? Então, a tua função, ó, é uma função contínua no intervalo que vai de A até B, mas lá no B, o teu intervalo é aberto, porque é justamente lá onde tu tem a assíntota vertical, ou seja, o limite com x tendendo a B pela esquerda da função é mais ou menos infinito. Como que a gente calcula então a integral de A até B nessa situação? Bom, vai ser muito parecido com o que a gente fez antes. A gente vai reescrever como um limite, né? Então, como aqui o limite superior seria definido pela assíntota, a gente troca esse limite superior por uma constante S, por exemplo, ou se quiser chamar de outro nome, pode chamar também. E depois de calcular dessa integral aqui, que vai depender desse S, a gente calcula o limite com S tendendo a B pela esquerda, que é justamente onde a tua função está explodindo, né, devido à tua assíntota vertical. Então é muito parecido, só que antes, claro, né, a gente tinha aqui um limite que ia para infinito. Agora é um limite que vai para um valor B tendendo à esquerda, porque afinal de contas é ali que está acontecendo a tua assíntota vertical. Na outra situação muito parecida, só que daí a assíntota vertical está aqui no teu limite inferior, tá? À esquerda do gráfico. Então a função vai ser contínua no intervalo de A até B, só que lá em A o intervalo é aberto, porque é justamente lá onde está acontecendo a tua assíntota vertical. O teu limite com x tendendo a A pela direita agora, né, da função, está indo para mais ou menos infinito. Então quando for calcular a integral de A até B dessa função, o teu limite inferior agora, o A, vai ser substituído por uma constante, que tu pode chamar de R se quiser, ou qualquer outro nome, né? Tu vai calcular essa integral de R até B, que vai depender do R, e depois tu calcula o limite com R tendendo a A pela direita, que é justamente onde está acontecendo essa tua assíntota vertical. E na última situação, a situação terceira, deixa eu pegar o gráfico lá em cima, só para ilustrar ali embaixo, essa terceira situação aqui, vou colocar aqui pequenininho só para a gente ter como referência. Ó, aqui nessa terceira situação, a nossa função tem uma assíntota no meio do intervalo de integração, certo? E a gente quer calcular a integral indo de A até B. Então a função é contínua em todo esse intervalo, exceto onde acontece a assíntota, ali no C, certo? Claro que o C está dentro do intervalo, né? Ele faz parte do intervalo fechado agora de A até B. Os limites laterais são infinitos ali no C, justamente porque o C caracteriza uma assíntota vertical. Então aqui o que a gente vai fazer é dividir a integral em duas. Uma integral que vai de A até C e outra que vai de C até B. Daí, a que vai de A até C, a gente vai ter que escrever como um limite. Limite com S tendendo a C pela esquerda da integral que vai de A até S da função. Depois, a outra parte vai ser o limite com R tendendo a C pela direita da integral de R até B com f de x. É como se a gente tivesse juntado, ó, os dois casos anteriores num só, né? E claro, a gente tem que somar esses dois casos aqui, tá? Em todas as situações, se o limite existir, nas três situações, se os limites existirem, é porque a tua integral imprópria é convergente e converge para o valor daquele limite. Agora, se o limite não existir, então a tua integral é divergente. Nesse caso específico aqui, ó, em que tu tem dois limites, os dois limites têm que convergir para a integral ser convergente. E daí o resultado vai ser a soma dos dois limites. Se um deles divergir e o outro não, a integral como um todo é divergente, mesmo que um apenas divirja e o outro não. Tá? Mas para convergir, os dois têm que convergir. Certo? E de novo, né, como já aconteceu antes, se os limites existirem, a integral é convergente, converge para aquele valor dos limites, ou no caso a soma, né, nessa última situação, soma dos limites. Caso os limites não existam, ou o limite não exista, então a integral é divergente. Vamos ver exemplos novamente do que pode estar acontecendo aqui nessas integrais. Então aqui, ó,
A integral que eu tenho é a integral de 0 até 16 da função 1 sobre raiz de x. Tá? Aqui eu estou dando o gráfico da função, mas nos exercícios em si, o gráfico não vai ser dado. Tá? O alerta que eu dou é o seguinte: nem sempre é evidente que aquela integral que tu está trabalhando é uma integral imprópria. Tu tem que prestar atenção no intervalo de integração. Aqui, claro, prestar atenção no intervalo de integração e no formato da função. Por isso que aqui eu estou dando o gráfico, né? Mas só para destacar que nem sempre o gráfico vai ser dado no teu exercício. Na realidade, a maioria das vezes o gráfico não vai ser dado. Então, tu tem que construir o gráfico e analisar o que acontece com ele no intervalo de integração. Então, no caso aqui, ó, a função f de x tem um comportamento já parecido com o que a gente viu nos exemplos anteriores, né? O intervalo de integração aqui é de 0 a 16, então é todo esse intervalo aqui, ó. Observa, a tua função ela tem uma assíntota vertical no zero, né? Então é uma assíntota que está acontecendo aqui, ó, no teu limite inferior desse teu intervalo dado, né? Ele se enquadra então nessa segunda situação aqui, ó. E de novo, isso é uma coisa que tu vai perceber analisando o intervalo de integração e o formato da função. Não vai ser explícito no enunciado do problema que aquela tua integral é imprópria. É uma coisa que tu tem que fazer análise e descobrir por si mesmo. Tá? Então aqui, percebendo esse detalhe, a gente vai fazer o cálculo da integral da seguinte forma. Então, integral de 0 a 16 de 1 sobre raiz de x, a gente vai reescrever como sendo o limite com r tendendo a 0 pela direita, que tem que ser pela direita, já que a gente está analisando a direita da assíntota, né? Da integral que vai de r até 16 de 1 sobre raiz de x. Muito parecido com antes, só que agora realmente o que mudou foram os limites de integração, né? Antes a gente estava analisando o infinito, positivo ou negativo, agora a gente está analisando um valor finito, onde tu tem uma assíntota, nesse caso o zero, né? Então, o que a gente vai fazer primeiro é o cálculo dessa integral aqui, ó, de r até 16 de 1 sobre raiz de x. É a primeira coisa que a gente vai fazer. Tá? Então, 1 sobre raiz de x eu vou escrever como x na menos 1 meio. Tá? Integrando, vai dar x na menos 1 meio mais 1 sobre menos 1 meio mais 1, de r até 16. Tá? Então, em cima vai ficar x na 1 meio, embaixo vai ficar 1 meio, que eu passo o invertido para cima e vira 2, né? De r até 16. Então, isso aqui é 2 raiz de x de r até 16. Isso aqui dá 2, limite superior, raiz de 16, menos limite inferior, raiz de r. Né? Então, dá 2 vezes 4 menos raiz de r. Feito o cálculo dessa integral, agora eu volto lá para cima e calculo o limite. Né? No caso ali, integral de 0 a 16 de 1 sobre raiz de x, no caso, né? Vai ser limite com x tendendo a 0 pela direita, dessa expressão aqui em azul. 2, 4 menos raiz de r. Tá? Então aqui vai ficar 2 vezes 4 dá 8, menos 2 vezes raiz de 0 pela direita, né? Que dá 0. Ou seja, no final das contas, essa integral aqui, ela convergiu para 8. Né? Convergiu para 8, esse é o resultado. De novo, se fosse encarar isso como uma área, aqui tu teria a área dessa região cinza que valeria 8 nesse caso, certo? Valeria 8, ok? Próximo exemplo. Aqui eu tenho a integral de 0 até 1 de 1 sobre x menos 1. Só um detalhe, né, do exemplo anterior. Aqui, de novo, tá? A tua função, ela está tendo um comportamento que está indo lá para o infinito quando ela se aproxima aqui da assíntota. Então, também, novamente, a gente poderia pensar que essa área fosse infinita, mas não é o caso, ela convergiu para 8. Aqui, então, né,
1 sobre x menos 1, com integral indo de 0 até 1. De novo, desenhei o perfil da função no intervalo que eu estou analisando, de 0 até 1, né? E estou verificando que em 1 a função tem uma assíntota, que é bem ali no limite superior, nesse caso, né? Por isso que ela é uma integral imprópria, porque a gente está integrando justamente uma região que contém uma assíntota. Então, integrando está explodindo, né? Então, se for pensar de novo em termos de área, a gente teria que calcular tudo isso daqui, ó, né? De novo, a gente poderia pensar que essa área poderia ser infinita. Mas vamos ver os cálculos dessa integral para ver se dá finito ou infinito o resultado. Então, vamos ver. A integral de 0 até 1 de 1 sobre x menos 1, ela se enquadra na primeira situação onde teu limite superior é uma assíntota. Então, vai ser limite, vou chamar agora de S, ou se quiser chamar de R também, tanto faz, né? Chama de algum nome qualquer. Chamar de S, com S tendendo a 1 agora pela esquerda, já que a assíntota está aqui, ó, no limite superior. Da integral que vai de 0 até R de 1 sobre x menos 1, tá? Então, de novo, a gente vai ter que calcular essa integral aqui em azul e depois o limite. Então, integral de 0 até 1 de 1 sobre x menos 1, vou deixar para vocês fazerem em detalhes em casa, tá? Façam uma mudança de variável, chamem o x menos 1 de u, vocês vão ver que o resultado dessa integral vai dar logaritmo de módulo de x menos 1, tá? Mas desenvolve em casa a mudança de variável para ter certeza. E aqui o limite de integração vai de 0 até, aqui eu coloquei R porque eu confundi com o caso anterior, mas é S, né? S não sei se é uma variável boa, porque às vezes o meu S, por exemplo, ele parece um 5. Então, quem sabe seja interessante usar outra variável para não confundir, tá? Então, como é que vai ficar aqui? Ó? Limite superior, logaritmo do módulo de S menos 1 menos logaritmo do módulo de 0 menos 1. Aqui que está a importância de a gente estabelecer o módulo desse logaritmo, porque senão a gente obteria, ó, se não fosse a questão do módulo, seria logaritmo de menos 1, que nem sequer existe. Mas aqui acaba se tornando logaritmo do módulo de menos 1, que é logaritmo de 1, e isso vai para 0. Então, no final das contas, o resultado é apenas logaritmo do módulo de S menos 1. Agora, calculando o limite, ó, a integral de 0 até 1 de 1 sobre x menos 1 dx vai ser limite com S tendendo a 1 pela esquerda, é isso? Isso. Daquela integral em azul, que deu logaritmo do módulo de S menos 1. Tá? Bom, quando eu colocar o 1 ali dentro, né, pela esquerda, ó, vai ficar logaritmo de 1 menos 1, isso aqui dá logaritmo de 0. Logaritmo de 0 explode para menos infinito. Tá? Então, essa integral aqui, essa integral divergiu, é uma integral divergente, integral imprópria divergente. Tá? Portanto, se tu encarar isso aqui como sendo uma área, essa área aqui, ela acaba sendo uma área, né, infinita. É claro, estou colocando aqui positivo infinito porque estou pensando que a área é uma coisa positiva, né? Mas enfim, essa integral aqui, ela é uma integral divergente, ela explode, diferente do que aconteceu no exemplo anterior, que era uma integral convergente, tá? E só para terminar, fazer mais um exemplo. Esse exemplo aqui, ó, onde a gente tem uma assíntota, que eu estou desenhando o perfil da função no intervalo que me interessa, né, de menos 2 até 7, a gente observa que lá no 1 tem uma assíntota vertical, né? Ou seja, agora a tua assíntota está bem no meio do intervalo de integração. Então a gente vai ter que dividir em duas integrais. Nesse caso aqui, uma que vai de 2 até 1 e outra que vai de 1 até 7. Tá? Então vamos ver como é que a gente vai escrever a nossa integral. Vai ficar assim, integral de menos 2 a 7 de 1 sobre x menos 1 na 2 terços. Vai ser, então, a parte azul, limite com... aqui eu vou colocar o S, né? Porque a tua assíntota está na parte direita do azul. Então, com S tendendo a 1 pela esquerda, da integral que vai de menos 2 até o S da função.
certo? Essa é a parte azul. A parte em rosa, então aqui eu vou somar a integral com a parte rosa, que daí seria uma integral com limite inferior, tendo uma assíntota, então eu vou chamar aqui de R, né? Limite com R tendendo a 1 pela direita, da integral que vai de R até 7. Tá? Então, é uma situação em que eu junto os dois casos ao mesmo tempo, né? E tem que calcular os dois limites. Se os dois limites convergirem, o resultado é a soma desses dois limites. Se um deles divergir, então a integral é divergente. Tá? Aqui só para destacar de novo, tá? Esse R e esse S, se tu quiser chamar de outro nome, pode chamar, não tem problema. É só um nome que a gente estabelece, mas não precisa ser necessariamente RS, pode ser outro nome se preferir. Vamos calcular então primeiro a integral em azul. Essa integral azul aqui, ó. Só a integral, depois o limite. Então, integral de menos 2 até S, de 1 sobre x menos 1 na 2 terços. Né? Aqui a gente vai ter que fazer uma mudança de variável. A gente vai ter que chamar o x menos 1 de u, então o dx vai ficar du. De novo, né, eu vou deixar sem os limites de integração para depois que eu voltar para a variável original, daí eu use eles. Então vai ficar 1 sobre u na 2 terços ou u na menos 2 terços du. Integrando, u na menos 2 terços mais 1 sobre menos 2 terços mais 1. Então, aqui vai ficar menos 2 terços mais 1, vai ficar 1 terço. Então, u na 1 terço, e aqui embaixo 1 terço também. Ou, melhor, 3u na 1 terço. Voltando para a variável original, vai ficar 3x menos 1 na 1 terço. Certo? E agora que eu voltei para a variável original, eu coloco os limites, de menos 2 até S. Então vai ficar 3, limite superior, S menos 1 na 1 terço, menos limite inferior, menos 2 menos 1, deixa eu ver se é menos, isso, menos 2. Menos 2 menos 1 na 1 terço. Tá? Então isso aqui vai ficar quanto? 3 S menos 1 na 1 terço, menos, aqui fica menos 3 na 1 terço. Vou deixar indicado assim, tá? Agora eu já posso calcular esse limite aqui, porque se esse limite azul já não convergir, daí não preciso nem calcular o outro, tá? Essa é a vantagem. Então vamos ver. Limite, fazer em azul claro. Limite, deixa eu ver qual que é o limite mesmo, com S tendendo a menos 1, a 1 pela esquerda. Então, limite com S tendendo a 1 pela esquerda, dessa expressão aqui em azul forte, ó. Dessa expressão aqui, tá? Então, vamos ver. Quando eu colocar o 1 aqui dentro, vai ficar 3 vezes 1 menos 1 na 1 terço, né? Aqui então vai dar 0, não vai dar problema. E aqui vai ficar menos 3 na 1 terço. Esse menos aqui com esse menos 3 na 1 terço, esses dois sinais de menos eu posso simplificar, né? Fica positivo. Então, no final das contas, é 3 vezes 3 na 1 terço. Tá? Deixa eu ver se dá para simplificar. Eu acho que não, né? Isso aqui seria 3 raiz cúbica de 3. Dá para deixar assim apenas o resultado. Então, essa primeira integral aqui, ela convergiu. Então, agora a gente tem que calcular outra para ver se a outra vai convergir também. A outra vai ser muito parecida com essa, só vai mudar os limites de integração, né? Então, a integral em rosa, fazer em laranja a integral, depois em rosa o limite, né? Aqui. Então, integral de R até 7, de 1 sobre x menos 1 ao cubo não, na 2 terços, né? Dx. Então, eu já vou pegar o resultado da integral aqui, que eu calculei antes, ó. Não é na 2 terços, é menos 2 terços. Ah, não, tá certo, já coloquei ali embaixo. Enfim, a integral indefinida é a mesma, ó. Só vai mudar os limites de integração. Então, eu já vou pegar aqui o resultado, ó, e só mudar os limites de integração. Certo? Então, ó,
vai ficar 3x na menos 1 na 1/3 de r até 7. Então, agora, substituindo, deixa eu pegar uma nova página. Então, vai ficar 3 vezes 7 menos 1 na 1/3 menos r menos 1 na 1/3. Então, reescrevendo 3 vezes 6 na 1/3 menos r menos 1 na 1/3. E agora eu volto lá em cima para calcular o limite em rosa. O limite em rosa vai ser limite com r tendendo a 1 pela direita desse resultado. Então, limite com r tendendo a 1 pela direita desse resultado aqui em laranja. Né? Então, vai dar quanto? 3 vezes 6 na 1/3, aqui é constante, não muda. E aqui, quando eu jogar 1 ali dentro, ó, vai dar 0. Então, isso aqui dá 3 vezes 6 na 1/3. Opa, 3 vezes 6 na 1/3. Tá? Então, as duas partes da integral convergiram, agora eu preciso somar elas, né? Deixa eu só voltar lá para cima, ó. A nossa integral total é a soma dos dois resultados. Então, deixa eu pegar. Em azul, deu 3 raiz cúbica de 3. Então, vou colocar aqui. Em azul, 3 vezes 3 na 1/3. Escrever assim que eu acho que fica melhor. Depois, em rosa, lá embaixo, deu 3 vezes 6 na 1/3. Deixa eu só reescrever isso daqui, ó. 3 vezes... Aqui, o 6 é 2 vezes 3 na 1/3. Então, vou escrever assim, ó. 3 vezes 3 na 1/3 vezes 2 na 1/3. Porque daí fica parecido com o que eu tenho lá em cima. Fica mais fácil de trabalhar. Então, ó, colocando aqui. Só diminuir o tamanho. Ó, olha como é que vai ficar. Vou colocar o 3 vezes 3 na 1/3 em evidência. Vai sobrar 1 mais 2 na 1/3. E eu posso deixar indicado assim o meu resultado final. Tá? Ou seja, essa integral ela convergiu e ela convergiu para esse valor aqui. Não parece ser um valor muito amigável, mas se quiser dá para fazer na calculadora para achar o valor aproximado dele. Ou deixa assim que eu acho até melhor, porque daí é um valor exato que a gente tem para esse cálculo. Certo? Então, tem que só tomar cuidado, né? Quando essa tua integral tem que ser dividida em duas partes... Né? Os dois limites têm que convergir e se os dois convergirem, depois tu soma esses dois que nem a gente fez agora. Se um deles divergir, então a integral inteira diverge. Certo? Agora o que eu recomendo é que vocês façam bastante exercícios para treinar, né, esse conceito de integral imprópria. Ele é um conceito importante, ele aparece em muitas aplicações lá na física, tá? Na própria matemática também. Então treinem bastante que vale a pena. Certo? Era isso que eu tinha para falar para vocês nesse vídeo. Até mais!